Vamos abrir Malaquias, capítulo 1, versículos 1 e 2. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam como é que nos amaste. Malaquias capítulo 1, verso 13. E vocês dizem ainda: que canseira, e torce o nariz. Por isso diz o Senhor dos Exércitos: oferece animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, mais uma vez nós viemos diante de Ti, nos colocar aos pés do Senhor para ouvir a Tua palavra. Por isso nós clamamos a Ti: tenha compaixão de nós, abra os nossos olhos para Te ver, nossos ouvidos para Te ouvir, e nos dê um coração ensinável e obediente diante da Tua palavra. Que o Senhor conquiste tudo que busca nesse tempo, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Antes de tudo, precisamos ressaltar o que o Senhor ressalta. É um livro de sentença, o Senhor está contra o seu povo. Ele fala de sua ira e fala de maldição. A última palavra do Antigo Testamento, que é a última palavra de Malaquias, é maldição. Mas ainda assim, o Senhor começa as suas sentenças, essas 7 sentenças que nós temos visto nesses dias, ressaltando que Ele tem amado o seu povo. E isso é tão especial para nós, que apesar de Deus estar indignado, ainda assim, o seu amor triunfa sobre todas as coisas. Mesmo a sua disciplina é a disciplina de amor. E isso nós precisamos ter em conta: o Senhor nos ama. E por isso chegamos até o dia de hoje, por isso estamos vivos, por isso Ele tem nos amado e nos sustentado. Mas Ele faz todas essas coisas porque Ele busca um testemunho. Esse povo saiu de Babilônia, voltou para Jerusalém. Quantas coisas Deus operou. E agora estão no tempo do fim do Antigo Testamento, e Deus buscava um remanescente fiel ao Senhor, que restaurasse as coisas que haviam se perdido. Nós já temos falado de vários aspectos. Hoje nós vamos dar continuidade, mas precisamos sempre ter isso em conta. O Senhor nos ama. O Senhor realmente busca que nos acheguemos a Ele. Agora Ele está reclamando que esse povo está dizendo: que canseira. Por que estavam cansados? Por que tudo que eles iam fazer era pesado para eles? Porque eles haviam abandonado o primeiro amor. Quando nós abandonamos o primeiro amor, nós queremos dar o resto para o Senhor. Nós não damos a primeira parte. Vocês lembram aquela mulher que derramou um vaso de alabastro sobre o Senhor, um perfume de narda caríssimo? Ela fez o melhor que podia, e o Senhor chega a dizer: não molesta essa mulher. Ela fez o que pôde para mim. Em todo lugar que for contado esse evangelho, vai ser contado o que ela fez para a memória dela. Assim como ele fala em Malaquias, que aqueles que temiam o Senhor falavam uns aos outros e havia um memorial. Ele estava escrevendo para a memória daqueles discípulos ou daqueles que temiam o Senhor naquele dia. Tudo que fizermos aqui será lembrado aquele dia no tribunal do Senhor. Mas aqueles que tinham o coração apostatado, eles falavam: mas para que esse desperdício? Esse é o povo de Malaquias. Ou nesse tempo, que canseira. E eles davam esses animais coxos, imundos, cegos e alguns roubados. Irmãos, quando nós perdemos o amor ao Senhor, o primeiro amor, tudo que fizermos para Ele é pesado. Tudo é cansativo. E ainda que pudermos fazer o melhor para o Senhor, nós vamos fazer o mínimo. Vamos dar o último, vamos dar o inferior. O Senhor estava indignado, porque Ele que deu o tempo, o clima, a plantação, a lavoura, o gado, os bens, Ele deu tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O que o Senhor esperava?
O Senhor esperava que eles compreendessem que tudo pertence a Ele. O Senhor não está tirando algo deles. O Senhor esperava que eles fossem gratos e eles demonstrassem o seu amor devolvendo o que pertencia ao Senhor. E o seu sacrifício fosse sacrifício de amor. Certa vez o Atmani falou que consagração não é você dar algo a Deus. Consagração é você tirar as mãos do que pertence a Deus. Mas eles achavam que as coisas pertenciam a eles. E por isso tudo que eles iam fazer era pesado, porque eles haviam abandonado o seu primeiro amor. Então é muito interessante que quando perdemos o primeiro amor, rapidamente nos cansamos. E hoje, infelizmente, vivemos um tempo onde o povo de Deus está cansado. Lendo a biografia de Andrew Murray, ele, quando experimentou o avivamento na África do Sul, em 1860, por aí, então ele pregou o evangelho para o povo da África do Sul. Ele era da África do Sul. E muitas aldeias receberam o Senhor, mas não tinha a Bíblia na língua deles. Então ele convocava algumas pessoas de mais influência, e essas pessoas andavam cerca de 3 dias a pé. E passavam um período com ele, ele ensinava a palavra e eles memorizavam os textos da Bíblia e as mensagens, para depois alimentar o rebanho. E uma vez uma irmã, já senhora, andou 3 dias, ouviu a mensagem, memorizou o texto da Bíblia, memorizou a mensagem. Foi embora. Depois de 2 dias, essa irmã voltou de novo. E Andrew Murray se espantou. Ué, ela voltou? Já veio 3 dias para cá, ficou um tempo, agora voltou, já se passaram um tempo, voltou de novo. Mas não tinha chegado em casa. E ele perguntou por que ela voltou. Eu andei 2 dias, mas eu esqueci o último versículo e eu não queria chegar no meio do povo sendo infiel. Por isso que eu voltei, para você me ajudar a lembrar. Eles memorizavam a palavra. Não existia esse termo que canseira, porque eles amavam o Senhor profundamente. Mas quando nós olhamos esse tempo aqui, que canseira. E eles estavam dando o pior, o resto, para o seu Senhor. Quando perdemos o primeiro amor, não damos o melhor a Ele, mas o mínimo. Fazemos as coisas de qualquer maneira. Oferecemos o pior do sacrifício. Ou seja, não nos sacrificamos praticamente em nada. Quando amamos o Senhor, somos como aquela mulher que derramou aquele vaso de alabastro. E aquele vaso representa a vida de cada um de nós, que nós devemos derramar totalmente a nossa vida ao Senhor. Que Deus nos ajude, que possamos andar como o remanescente dentro do remanescente, que eles ouviram a palavra do Senhor e voltaram os seus corações para o Senhor. Quando chegamos no capítulo 2, versículo 17, que nos diz: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam em que nós o estamos cansando. Nisso de dizerem aqueles que fazem o mal passam por bom aos olhos do Senhor. E é desses que o Senhor se agrada. Ou onde está o Deus da justiça? Agora nós temos aqui o surgimento dos fariseus e dos escribas. Na verdade, os saduceus e os escribas. Perdão, os fariseus. Saduceus e fariseus. Porque eles eram o intérprete da lei, mas eles estavam com o coração em trevas e eles interpretavam na base da sua cegueira espiritual. A justiça de Deus não vem e nós temos por felizes aqueles que praticam o mal. Você imagina isso? Uma vez, Isaías falou, capítulo 5, de Isaías, versículo 20, que diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas a luz, e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce em amargo. Aqui está o princípio do movimento dos saduceus, essa seita dos saduceus. Eles interpretavam as coisas, eles eram eruditos, conheciam a casca da palavra, mas o seu coração era pobre de espírito, no sentido de que eles não tinham habitação do Espírito Santo, não conheciam a mente do Espírito Santo. Externamente estão fazendo tudo certo,
interiormente eles estão apostatados. Quando o Senhor veio à sua primeira vinda, eles interpretaram tudo errado. Eles achavam que os milagres que Jesus fazia, o fazia pelo dedo de Satanás. Porque os saduceus, eles não criam em anjos, não criam em milagres, não criam na ressurreição. Ainda que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando perguntaram ao Senhor sobre Abraão, Isaque e Jacó, na verdade, quando perguntaram sobre ressurreição, ele falou, vocês não leram lá no Velho Testamento, no Antigo, que Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. E esses saduceus, eles tinham a mente entenebrecidas. Irmãos, nós corremos o tempo de ser esse povo aqui da época de Malaquias. Conhecemos muito bem a palavra. Participamos de muitas conferências. Mas se o coração está em obsessão, em trevas, nós vamos distorcer a palavra do Senhor, interpretar errado e não compreender a mente do Senhor e nem o seu movimento, o que ele estiver fazendo no tempo que nós estamos vivendo. Quando Jesus veio em sua primeira vinda, foram os magos do Oriente que discerniram aquela estrela e foram ver onde Jesus nasceu. E foram perguntar aos intérpretes da lei onde convinha que nascesse o rei de Israel, o rei dos judeus. Eles sabiam tudo, mas eles não foram encontrar o menino Jesus. Quem foram os pastores, homens leigos e os magos do Oriente. Isso significa que aqueles que eram intérpretes da lei estavam com o coração apostatado. Esses pastores, Simeão, que viu o menino Jesus no templo, falou, Senhor, despede agora o teu servo em paz, porque eu já contemplei a salvação de Israel. E Ana profetiza. Eles representavam o remanescente dentro do remanescente. Um punhadinho de gente, mas com os olhos abertos. Mas aqueles que estavam ali eram descendência desse remanescente da época de Malaquias. Mas você tem escribas, fariseus e os saduceus. Especialmente os saduceus e os fariseus interpretavam a palavra de Deus de maneira distorcida. Por isso o Senhor está reclamando. Nesse capítulo 2, versículo 17, vamos ler de novo. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam em que nós o cansamos. Você imagine que Deus está enojado deles. Nisso em que vocês estão dizendo, aqueles que fazem o mal passam por bom aos olhos do Senhor e é desses que ele se agrada. Por quê? Porque eles estavam vivendo fora da disciplina do Senhor, estavam prosperando. Mas aqueles que viviam em santidade, o remanescente dentro do remanescente, estavam passando como por fogo purificador. Então não vale a pena se sacrificar, se santificar, se consagrar. Não vale a pena dar o melhor daquilo que colhemos para o Senhor. Eles davam o pior. E esses intérpretes estão levando o povo de Deus a se desviar. E quando eles dizem, onde está o Deus da justiça? Quantos hoje não estão falando? Deus é amor, não haverá disciplina, não haverá tribunal de Cristo, não haverá aquelas promessas de juízo do Senhor no final dos tempos. Alguns se tornaram universalistas. Eles acreditam que Deus é tão bom que ele vai salvar a todos. O inferno é algo alegórico. Não existe ira de Deus, não existe o fogo do inferno, não existe segunda morte, nada disso. Tudo isso é alegórico. É esse povo aqui que o Senhor está reclamando, do nosso tempo. E hoje as pessoas levam a vida de qualquer maneira e acham que a disciplina do Senhor não virá, mas ela virá. Cedo ou tarde, ela virá. Então, amados irmãos, nós temos aqui as raízes dessa seita judaica dos saduceus. E hoje, como é fácil as pessoas amarem o conhecimento, mas desprezarem a prática. Paulo diz que viriam tempos trabalhosos. Os homens seriam arrogantes, amantes de si mesmo, avarentos, desobedientes aos pais, sem afeição natural. É esse tempo que nós estamos vivendo, e era assim que vivia esse povo aqui, que embora fosse o remanescente, eles amavam a si mesmos. Eles eram avarentos, e você vai ver que o Senhor reclama que eles estavam roubando o Senhor. E eles ainda interpretavam de maneira equivocada a palavra de Deus. Conheciam muito bem as Escrituras, mas não conheciam o Deus das Escrituras. Poderiam ter a Torá, a lei de Deus, de cor, mas não tinham o espírito da palavra. Você pode conhecer
Na língua original, o Salmo 23, o Salmo do Pastor. Ser um grande erudito. E você conhecer uma irmãzinha pobre e letrada que nem sequer sabe ler e conhecer o pastor do Salmo. E o Salmo 23 é para nos levar a conhecer o pastor do Salmo. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e conhecer o Senhor da sua palavra. Eles conheciam a palavra de Deus. Eram intérpretes, eram eruditos, mas o seu coração estavam apostatados. E receio que esse é o problema também do nosso tempo. Então, ai dos que chamam o bem de mal e o mal de bem, que fazem das trevas a luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Quantas decisões irresponsáveis daqueles que têm liderança no meio do povo do Senhor, mas eles não têm compaixão do rebanho. Falam coisas, tomam decisões, se separam, se dividem, não estão preocupados com a unidade do povo de Deus, com a saúde espiritual do povo de Deus, com a presença do Espírito Santo entre nós. Que adianta, irmãos, ter tudo correto e ser como um sepulcro caiado, como eram os escribas e fariseus da época de Jesus. Por fora está tudo bem, pintadinho, bonitinho, mas por dentro tem cheiro de morto. E às vezes algumas assembleias são assim, perderam a unção do Espírito Santo. Perderam o ministério do Espírito Santo. Que os homens se assenhoraram da interpretação. O Senhor reclamou em Mateus 23, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. E eles interpretavam as coisas à sua própria maneira. Tiraram a chave da ciência e da sabedoria e colocaram para fora o próprio Senhor. E eles decidiam as coisas. Será que nesse tempo é diferente? Nós corremos um grande risco de termos bons professores que não são profetas. Seguem bons esboços, está tudo corretamente, como diz os seminários, a homilética ou a arte do bom sermão, mas perder o espírito da palavra e a unção. Nós precisamos da palavra e do Espírito andando juntos. E o Senhor está reclamando desse povo, vocês estão cansando a mim. Um tempo difícil que nós estamos vivendo. Eles gastavam tempo discutindo sobre as coisas de Deus, mas eles estavam falando isso com um espírito arrogante e amargo. Um espírito equivocado. Hoje temos especialistas em quase tudo na Bíblia, mas poucos evangelistas, poucos homens e mulheres de misericórdia, pouca gente cuidando dos pobres, das viúvas e dos necessitados. Nossas reuniões da palavra estão lotadas e as reuniões de orações estão vazias. Isso é um sinal de doença espiritual? Muito sério. Discutimos tudo sobre a obra de Deus e fazemos muito pouco da obra de Deus. Nós não somos chamados para discutir, somos chamados para obedecer. O que Deus falou, Ele falou. Eles não conheciam a Deus e por isso não compreendiam os seus caminhos, não compreendiam a sua palavra. Agora estão achando que não vale a pena ser fiel ao Senhor, porque Ele poupava os injustos. E aqueles que temiam o Senhor andavam sob a vara da disciplina. O irmão Delcio Meirelles, quando eu revisava um livro dele, é o Sofrimento Só as 7 Causas, um livro que quase ninguém quis ler, ficou encalhado. Também um título desse, né? Mas ele conta que um dia entrou um ateu numa oficina de um ferreiro. E o ferreiro era pobre, passava necessidade, seus filhos davam problema, vivia uma tribulação danada. O ferreiro estava trabalhando ali com ferro, metia o martelo no ferro, botava no fogo, botava na água, metia no ferro de novo, no fogo. E o ateu falou para ele, interessante, eu não temo a Deus, eu não congrego, eu não ouço o evangelho, eu não dizimo, e eu estou prosperando, minha vida está super bem. Agora você é um crente, só vive aí cheio de feridas, cheio de problemas, de tribulação. Vale a pena tudo isso? Aí ele olhou para o ateu e falou assim, tá vendo aqueles pedaços de ferro meio enferrujado ali embaixo do banco, onde tem um cachorro deitado ali? Então, aquilo ali é o refúgio que não serve aqui para o meu trabalho.
E isso aqui que eu estou golpeando no fogo e na água e no martelo, eu estou dando forma para ele do meio do fogo. Deus ainda me considera um ferro ou um instrumento que ele pode dar forma e usar. Em outras palavras, aqueles que escaparam da disciplina do Senhor, eles não passam por pressão. Eles são rápidos em fugir da cruz, rápido em desobedecer e tomar o caminho mais fácil. Não honra o Senhor no tempo da adversidade. Mas o Senhor nos chama para honrar a Ele nas crises, seja na tribulação, na enfermidade, nas crises da igreja, nas crises do casamento, seja o que for. Não foi isso que Paulo falou? Importa que haja dissensão entre vocês para que os aprovados ou os idôneos se manifestem. Então, nesse tempo da época de Malaquias, eles arrumavam sempre um motivo para se escapar. Eles não honravam o Senhor. Mas eles estavam praticando o culto, a liturgia, tudo certinho. Então chegamos ao capítulo 3, versículo 7, quando o Senhor está cobrando a falta de arrependimento. Ele queria arrependimento. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Eles estão sempre escapando, estão sempre buscando um caminho mais fácil. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não é tornar para uma visão, não é tornar para uma reunião, para um ministério. Tem muita gente congregando que está desviada do Senhor Jesus. Tem muita gente seguindo homens. Foram treinados e condicionados a ouvir pessoas, mas eles não foram treinados a ouvir o Espírito Santo. Eles estão lendo interpretações humanas, mas não estão lendo a palavra de Deus. Às vezes eu recomendo, irmãos, parem de ler a Bíblia com interpretação ou nota de rodapé. Leia a Bíblia crua, se possível, sem título, nem capítulo, nem versículo, nem nada. Porque as pessoas não estão lendo a palavra de Deus. Elas estão lendo os comentários dos intérpretes. Não há problema nos comentários quando eles são expositivos e bíblicos. Mas há problemas quando você substitui a palavra de Deus pelas interpretações, quando você dá mais valor aos livros do que a palavra santa de Deus. E o Senhor está reclamando, voltem-se para mim. Eles não voltaram para o Senhor. Eles vieram de Babilônia para Jerusalém. E em Jerusalém voltaram no seu coração para a Babilônia. E agora estão deixando de seguir o Senhor, mas eles estão seguindo as reuniões, os cultos, toda a liturgia. Mas o coração deles estavam apostatados. E é isso que o Senhor reclamou à igreja de Éfeso, né? Eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. Voltem-se para mim, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis em que haveremos de retornar. E esse deve ser o nosso maior perigo. A igreja de Laodiceia, o Senhor diz, olha, você acha que é rica, farta, você não precisa de coisa alguma, mas você não percebe que você é pobre, cega, nu e miserável? Você tem que comprar o ouro refinado pelo fogo, ou seja, há um preço a ser pago para você adquirir as coisas do Senhor. Colírio para que seus olhos sejam abertos. E ele ainda diz roupas ou vestes brancas para que a sua nudez seja encoberta. A vergonha da nudez estava exposta, todos estavam vendo, menos eles estavam vendo. Vocês lembram no final do Evangelho de Marcos, um jovem que seguiu o Senhor de longe? Quando vieram pegar o Senhor, foram atrás dele. E ao tentar pegar esse jovem, pegaram o lençol que ele estava vestido. Quando puxaram o lençol, ele estava pelado por baixo. Que interessante isso, né? E está lá no livro de Marcos, que parece que é ele, porque nenhum outro evangelista relata isso. É um detalhe. Mas, às vezes, somos assim. Temos uma capa de espiritualidade, mas se tirar, estamos nus. E Paulo vai falar isso aos Coríntios. Que nós precisamos ser revestidos e não seja manifestado a vergonha da nossa nudez, porque estamos indo para um novo tabernáculo, que é o nosso corpo glorificado. Mas enquanto estivermos aqui, não pode aparecer a vergonha da nossa nudez, que é a falta de realidade espiritual com Deus. Não podemos ser como os escribas e fariseus. Então o Senhor segue no versículo 8 desse capítulo 3, quando ele está cobrando do seu povo mordomia e fidelidade. Será que alguém pode roubar a Deus? Roubará o homem a Deus?
Mas vocês estão me roubando e ainda me perguntam em que nós estamos te roubando. Ora, com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, os sacerdotes e a nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. É muito interessante que, segundo Kemp Morgan, foi considerado o príncipe dos expositores da Bíblia. Ele diz que o pensamento hebraico só está dizendo: tragam o dízimo integralmente. Ele não está dizendo traga todo o dízimo, ou o dízimo todo. Porque subentende outros eruditos que eles estavam dando dízimo, ou parte do que ele deveria dar. Mas eles ofertavam o seu dinheiro, mas não ofertavam a sua vida. Eles colocavam o que eles tinham no altar, mas não colocavam a vida no altar. E o Kemp Morgan está dizendo que o dízimo integralmente significa que não adianta você trazer a sua contribuição financeira se você não entregar a sua própria vida ao Senhor. Eles roubavam a Deus não só com dinheiro ou o que eles colhiam, mas eles roubavam a Deus com a falta do seu tempo, não consagrar sua família, seus bens, os talentos naturais que Deus deu, os talentos espirituais, os dons que eles tinham. Eles não serviam a Deus. Eles vinham ao culto, mas não vinham a Deus. Eles vinham naquele dia santo, mas os outros dias, todos os dias eram entenebrecidos para eles. Eles não estavam servindo ao Senhor. O Senhor está dizendo: esse dízimo aí eu não quero. É muito interessante isso. Mas, ao mesmo tempo, eles não davam ao Senhor exatamente o que eles deveriam dar. E aconteceu algo terrível quando você lê o capítulo 12 e 13 de Neemias. Os levitas tiveram que voltar para o campo para trabalhar porque faltava a provisão da mordomia financeira na casa do Senhor. Quando o Senhor diz que a sua casa foi desamparada, significa que o ministério que deveria estar atuando na casa de Deus, cuidando da casa de Deus, sumiu. Por quê? Porque eles tinham que alimentar suas esposas e filhos. E o Senhor ordenou que o povo dele deveria suprir financeiramente os levitas, e os levitas, do que eles receberiam, supririam os sacerdotes, e dos dízimos que eles receberiam, eles dariam ao sumo sacerdote o dízimo dos dízimos. Todos teriam a sua porção na terra de Israel, mas a tribo de Levi não teria, porque o Senhor seria a sua porção. Então toda a nação daria o dízimo, e eles receberiam como o Senhor estivesse recebendo, para que eles tivessem tempo livre para cuidar da casa do Senhor. Mas uma vez que a nação deixou de entregar realmente o dízimo integralmente ao Senhor, os levitas tiveram que trabalhar. E agora o que aconteceu? Aconteceu que a casa do Senhor ficou desamparada. Eles davam algo ao Senhor, mas não davam integralmente, eles eram infiéis. Eles não consagraram o seu tempo, sua saúde, nada do que eles tinham. Eles davam o pior para o Senhor. Então o Senhor pergunta: roubará o homem a Deus? Ponham-me à prova nisso, o Senhor segue dizendo nesse texto. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. O Senhor está dizendo que quando eles fecharam o seu bolso, eles fecharam os céus. E é isso que o Senhor falou também pelo profeta Ageu. Os céus estavam fechados, faltava provisão, porque eles fecharam o seu bolso. E esse é o engano do nosso tempo. Alguns falam: quando o Senhor me prosperar, eu vou ser fiel na minha contribuição financeira. Não, mas você não está prosperando justamente porque você é infiel no pouco. Porque quem é fiel no pouco será colocado no muito. E quem é infiel no pouco, se ele tiver muito, ele também vai ser infiel. E o Senhor está dizendo: façam prova de mim, se eu não vou escancarar as janelas do céu, e haverá uma bênção tão grande sobre vocês. Haveria avivamento espiritual e haveria provisão material para que a casa de Deus não ficasse em falta e eles continuassem sendo mordomos do Senhor. O A.W. Tozer, um profeta do século XX, ele diz que a nossa contribuição tem que ser proporcional ao que nós ganhamos. Que às vezes nós queremos negociar e barganhar com Deus.
Se ganhamos pouco, a gente contribui, mas se o seu prosperar muito, a gente calcula, não, peraí, se eu der o dízimo aqui, é muito. Mas quem falou que isso é teu? Se você tem algo que pertence a alguém, e alguém falou, você pode me dar? É claro, é seu. Não tem nenhuma dor no seu coração. Mas nós achamos que as coisas que nós temos são nossas. E por isso nós temos dificuldade de contribuir. Tem que ser proporcional, dizia Tozer. Tem que ser regular. Temos que priorizar as primícias do que temos e dar a primeira parte ao Senhor. Tem que ser nos lugares corretos, onde você se alimenta, onde você caminha, onde você está sendo pastoreado. Tem que haver integridade no coração. Tem que ser por causas justas. Mas eles abandonaram a casa do Senhor e eles deixaram, e o Senhor continua dizendo assim, por causa de vocês, se vocês forem fiéis, eu vou repreender o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor. Então, queridos, Deus realmente está prometendo que Ele cuidaria do seu povo, quando o seu povo cuidasse da sua casa. Hoje nós não temos uma casa literal, mas temos certeza que se nós reunirmos no lugar, devemos cuidar desse lugar com o maior zelo possível e fazer o melhor para o Senhor. Sua casa está bem adornada, mas onde reunimos nós vamos dar o pior para o Senhor? Porque isso representa o nosso zelo pelas coisas do Senhor. É claro que a casa de Deus é a igreja, por isso temos que prover os recursos, para que haja um ministério forte, sem as preocupações de embaraço com as coisas dessa vida, e possam se dedicar no que é prioritário, que é o ministério da palavra e o pastoreio. Muito interessante que nós podemos fazer uma aplicação no Novo Testamento sobre isso. O Atmani compreendia que os levitas que recebiam os dízimos nessa época, hoje são os obreiros que se dedicaram integralmente à casa do Senhor. Pelo menos deveria ser assim. O irmão Dino também compreendia assim. Dino era um dizimista, não no sentido da lei sob pena de maldição, mas no sentido de que estabelecia o dízimo como princípio da graça, como o mínimo que eu posso fazer para retribuir ao Senhor tantos bens que Ele nos tem feito. Era interessante, eu viajei muito com o Dino, quando ele recebia uma oferta, ele na hora tirava uma parte, nem botava no bolso direito. Entendia que aquilo não era dele, e ele contribuía. Ele não deixava por último, exatamente como a Bíblia fala, né? Para a gente priorizar o Senhor, honrar o Senhor com as primícias dos nossos bens. E nós vamos entender, em Filipenses capítulo 4, verso 14 e 16, que nos diz assim: no entanto, vocês fizeram bem. Eu estou experimentado a passar necessidade como a ter fartura. Tudo posso naquele que me fortalece, disse Paulo. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas minhas aflições, porque enquanto ele servia no ministério, quantas provações Paulo passou. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, com exceção de vocês. Parece esse povo da época de Malaquias. Nenhuma igreja cooperou com Paulo concernente a dar e receber. Eles só recebiam do ministério de Paulo. E a igreja em Filipos fazia parte das igrejas da Macedônia e era o povo mais pobre daquela época. E ainda assim eles honravam a Paulo, honrando a Deus, suprindo para o seu ministério. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Agora vamos em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 7 a 12. Paulo está sendo questionado em sua integridade. Falsos obreiros, falsos apóstolos estão transitando em Corinto, ainda que ele era o pai espiritual daqueles irmãos. E ele chega a dizer, quer dizer que só eu e Barnabé temos que trabalhar arduamente dia e noite. Os outros podem ficar livres. Mas ele pergunta no verso 7 em diante: quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho?
Será que eu digo isso apenas como homem? Ou não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o grão. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que ele está dizendo isso, e que por isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é de vida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito colhermos de vocês os bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida o direito? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Paulo trabalhou noite e dia em Corinto e ainda pregava o Evangelho porque os irmãos duvidavam da sua integridade. Mas a igreja em Filipe, ainda que Paulo passou 1 ano e meio em Corinto, enviava provisão para Paulo. O Stephen Cohn, quando esteve no Brasil, e eu participei de uma conferência com ele, um privilégio, ele diz que a Bíblia tem 2 cartas pessoais de Paulo, onde Paulo abre mais seu coração para falar de aspectos pessoais sobre a vida dele. 2 aos Coríntios e Filipenses. A diferença é que em Corinto ele escreve com lágrimas, e Filipenses é a carta da alegria. Em Corinto ele teve que trabalhar noite e dia, porque os irmãos eram carnais e não entendiam de mordomia financeira de Deus. E os filipos, mesmo quando Paulo não estava lá, eles enviavam a provisão para apacentar a igreja de Deus que estava em Corinto. Então você mede a espiritualidade da igreja não com suas palavras, mas com as boas obras e com a sua prática. Que não sejamos uma Corinto ingrata. Possamos discernir entre aqueles que Deus levantou entre vocês e os falsos obreiros que vêm tirar o que é de vocês. Os bons pastores dão a vida pelas ovelhas, os lobos se alimentam do sangue das ovelhas. E ele vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 5, 17 e 18, devem ser considerados merecedores de pagamento duplo honorários os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaça o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Nós temos poucos irmãos servindo no ministério, porque nós vivemos aqueles dias, como em Malaquias. A casa de Deus foi abandonada em relação à mordomia, e esses irmãos tiveram que trabalhar. É uma honra trabalhar e dignifica o homem. Mas muitos o Senhor levantou e chamou para trabalhar mais ainda, só que agora na sua obra. Mas eles foram desamparados. Muitas das vezes encontramos irmãos obreiros passando por terríveis necessidades e provações e privações, incluindo seus filhos, suas esposas. E a igreja exigindo mais deles, mais tempo, mais ministério e tantas outras coisas, mas não tem um mínimo de noção. Alguns já até falam: se Deus levantou, que ele supra. E é verdade, ele faz assim, ele tem compromisso com o seu servo. Mas a dispenseira da provisão do Senhor é a igreja. E às vezes os obreiros passam por privações porque a igreja trancou a porta da dispensa. E nós não contribuímos, e quando contribuímos, administramos errado as contribuições. Aí Deus usa os seus milagres para suprir os seus obreiros, mas esses milagres também representam um juízo sobre a igreja que não está sendo mordoma fiel das provisões do Senhor. Todas as vezes que você vê um obreiro experimentando milagre de provisão, põe sua orelha de pé e sua barba de molho, porque isso pode valer uma vara pesada sobre nós naquele dia. Deus opera milagres quando o povo é infiel. Mas na normalidade Deus usa, como aconteceu no livro de Lucas, capítulo 8, de 1 a 3, que Deus usou as mulheres para prover as necessidades de Jesus em seu ministério como homem. Deus poderia prover tudo dos céus, mas Ele quer a mordomia do seu povo. Ele ainda opera milagres, Ele gosta de milagres,
Mas quase sempre os milagres são a resposta de Deus à infidelidade do seu povo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Você está vendo que Paulo diz que ainda quando ele estava na Macedônia, os filipenses investiram na vida dele, serviram a Paulo. E aí chegamos em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 8 e 9. 2 Coríntios 11, versículos 8 e 9. Paulo vai dizer: eu despojei outras igrejas. Irmão, esse é um termo no grego muito difícil. Difícil assim de acreditar que Paulo falou isso. Significa assim, eu espoliei, quase roubei, é isso que Paulo quer dizer. Claro que ele não roubou, mas ele tirou das outras igrejas, recebendo o salário delas, para vos poder servir de graça, estando entre vocês, ao passar privações em Corinto. Não me fiz pesado a nenhum de vocês em Corinto. Os de Filipos e das igrejas da Macedônia eram amigos de Paulo. Mas aqueles que estavam em Corinto não eram tão companheiros de Paulo. Ali faltava uma mãe, ali faltava uma Febe, ali faltava um Gaio, ali faltava um Filemão. Ali faltavam os companheiros de Paulo. Ali estavam os caluniadores, os críticos, os opositores, os difamadores, os rebeldes. Paulo passou privações ali, não quis receber nenhuma oferta de Corinto e trabalhou noite e dia. Então ele passa agora a expoliar outras igrejas mais pobres que os coríntios, porque Deus impediu Paulo sair de Corinto. Quando ele quis sair, o Senhor falou: você não vai sair, eu ainda tenho muito povo nessa cidade. E Paulo ficou ali. Então agora são os irmãos das igrejas da Macedônia, especialmente os filipenses, que estão provendo para Paulo. Não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardarei. Eu me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Claro, quando temos o primeiro amor, nada é pesado. Quando não temos o primeiro amor, irmãos, tudo é pesado. Que coisa difícil que é isso. Nós esquecemos que o Senhor provê os meios. Agora, quando foi que seus companheiros vieram da Macedônia e supriram Paulo em Corinto? Vamos olhar o livro de Atos, capítulo 18, versículo 5. Paulo seguiu adiante a viagem por causa da perseguição e deixou Silas e Timóteo na Macedônia. Depois Paulo fica em Corinto e ele transita por Atenas até chegar em Éfeso. Mas nesse inteirinho, no capítulo 18, verso 5, diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Antes ele não podia se entregar totalmente, porque ele passava por muitas privações e tinha que trabalhar. Mas quando os macedônios enviaram provisão para Paulo, ele se entregou totalmente à palavra de Deus, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Você está vendo a relação maravilhosa? E você olhando esse contexto com Malaquias, você vai encontrar que o Senhor está dizendo: vocês abandonaram a minha casa, volte-se para mim. Nós abandonamos? Não, nós estamos congregando. Estamos trazendo aí os nossos serviços. Não, vocês abandonaram a minha casa. Vocês não estão vindo a mim, vocês estão vindo a um culto vazio. E deixaram de exercitar sua mordomia, e os servos de Deus estavam no campo trabalhando. Vocês não estão me honrando quando deixo de honrar aqueles que foram enviados pelo Senhor. Paulo agora dá um exemplo tão maravilhoso para nós, porque ele não fala claramente sobre o dízimo, e nós também não pregamos isso, mas se antes tinha que dar 10%, na graça o Senhor espera que tudo agora seja dele, não apenas o 10%, mas que sejamos mordomos do Senhor. Eu vou falar uma coisa que raramente falo. A primeira vez que o irmão Dino veio ao Brasil, ou viria ao Brasil, no tempo que eu estava presidindo uma parte na obra do Senhor, isso foi no final de 92 para início de 93, eu estava tão feliz com essa direção e convicção, e eu compartilhei com um casal. Queríamos trazer o irmão Dino ao Brasil pela direção do Senhor. Irmão, ninguém pediu nada a ninguém, nem passou na nossa cabeça. E a irmã falou assim: nós não temos dinheiro para ofertar. Desse jeito.
O Espírito Santo falou comigo. Eu estou procurando servos fiéis para canalizar minha mordomia. Eu não estou pedindo nada a ninguém. Muitas vezes não temos, porque somos miseráveis com as coisas do Senhor. E se o Senhor prosperar alguns, provavelmente vão para o mundo. Ou no mínimo, quando prosperam, eles se tornam vacilantes nas coisas do Senhor. Por isso, muitas das vezes, Deus não pode prosperar. Ele procura pessoas para ele canalizar os seus recursos para que a obra dele possa seguir adiante. Mas quantos oram para Deus prosperar os seus bens, seu trabalho? Deus começa a prosperar e eles começam a fazer tantas coisas nas suas casas, suas empresas, embelezar tantas coisas, esquece da casa do Senhor. Era isso que aconteceu nesse tempo. Aí sabe o que aconteceu? Deus fechou a janela do céu. E eles voltaram a passar por necessidade. Agora estão com raiva de Deus. Não vale a pena servir a Deus. E há quantos anos a gente serve o Senhor? É sempre essa privação, é luta, é escassez, o dinheiro não dá. A empresa não prospera, o outro que não teme a Deus está todo enrolado, é um adúltero, está prosperando, a gente está aqui, E eles não estavam vendo que eles fecharam a janela dos céus quando eles fecharam os seus bolsos. E foram os infiéis. Claro, irmãos, não estamos pregando teologia da prosperidade. Nós estamos pregando fidelidade e mordomia ao Senhor. No mundo teremos aflições, mas devemos honrar o Senhor. Chegamos a 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 ao 3, e você vai entender por que Paulo está elogiando as igrejas da Macedônia. Por que as igrejas da Macedônia, apesar de serem tão pobres, eram os mais fiéis na contribuição ao ministério de Paulo? Enquanto que aos ricos, Paulo teve que falar para Timóteo: Timóteo, manda aos ricos deste mundo a não confiarem no engano das riquezas, mas que eles repartam, dividam. Não é para dar pouco, é para repartir. Que eles sejam ricos para com Deus. Que às vezes você é rico financeiramente, mas pobre nas coisas espirituais. Que desgraça será se você for rico aqui e um mendigo nas coisas de Deus, ou nas coisas celestiais. Eu temo que alguém seja tão pobre que a única coisa que ele tenha seja o dinheiro. Imagine você morrer, seus filhos brigam com a sua herança, uma confusão danada, que é o que acontece, porque você não treinou seus filhos para serem mordomos fiéis ao Senhor. E naquele dia, como você chegar lá, você vai encontrar aqueles que, como está em Lucas 16, granjearam amigo com o dinheiro da iniquidade. E eles encontram muitos amigos, muitas pessoas que foram salvas, muitos santos edificados, porque eles cooperaram com aqueles que faziam a obra. E talvez os ricos aqui ficarão sozinhos, lá ainda vão ter disciplina espiritual. Porque eles entesouraram aqui, onde o ladrão rouba, a traça, corrói, a ferrugem, mas eles não entesouraram, não tem uma conta farta na conta da mordomia do Senhor no reino dos céus. É uma bênção se você for rico aqui, mas uma desgraça e um juízo para você se você for um miserável com as coisas de Deus e você não entendeu nada, que isso nada aí é seu, tudo é dele. Tem que orar para o Senhor te dar sabedoria para você não gastar mal, também não colocar o dinheiro onde não tem que colocar, mas como você ser um mordomo nas mãos do Senhor. Capítulo 8, verso de 1 a 3. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia, os mais pobres. Eles têm sido provados com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Por um lado, estão afligidos, oprimidos, passando por muitas tribulações, mas estão com extravagância de alegria, de gozo e de generosidade. Sua pobreza transbordou em rica generosidade. Eu posso testemunhar que deram não apenas o que podiam. Eles não estão preocupados com o dízimo. Deus não nos deu o pé do seu filho, ou um pedaço do corpo dele. Ele nos deu o seu filho totalmente. E eles estão preocupados em dar o melhor que eles podem. Não tem essa fração na cabeça deles. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso.
E o fizeram por iniciativa própria. Ninguém teve que fazer apelo, ninguém teve que estar lembrando. Uma igreja que precisa fazer apelo significa que ela está doente. Precisa lembrar. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Fizeram isso para suprir os pobres da Judéia, mas vocês estão vendo que eles primeiro se deram a si e depois se deram aos apóstolos, como dirigidos pelo Senhor. E agora o que Paulo está passando escassez na Acaia, em Corinto, a provisão está vindo pelas igrejas da Macedônia, que eram os pobres. E não somente para Paulo, eles contribuíram para suprir os pobres da Judéia. Não tem a ver com pobreza e nem com riqueza, não tem a ver com pouco dinheiro ou muito dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro, irmãos. Deus quer comunhão, fidelidade, mordomia, habitação, discernir a Deus em todas as coisas da nossa vida, inclusive nessa questão do recurso para a casa do Senhor. Kemp Morgan, que eu já mencionei sobre ele, ele disse assim: jamais será necessário ter que mendigar o dinheiro do diabo para fazer a obra de Deus, se o povo de Deus ofertasse como deveria e deixasse de roubar a Deus. Esse foi um homem santo e ele está comentando o livro de Malaquias. Roubará o homem a Deus? Quando nós roubamos a Deus? Porque nós pregamos, não tem um dízimo no Novo Testamento. Cada um deve dar conforme propôs no seu coração. Ok. Cuidado com seu coração. Que Jeremias falou, enganoso é o coração do homem. Quem lembra o restante do versículo? Mais do que todas as coisas. Então, é melhor a gente dar o dízimo, não por uma obrigação de lei, mas como um princípio de mordomia, de fidelidade, de disciplina, e orar ao Senhor para que o nosso coração vá alargando e Ele vai nos prosperando para aumentar a nossa contribuição. E a casa do Senhor ter fartura e cuidarmos dos pobres, das viúvas, dos necessitados, das pessoas em crises, e também investir os recursos para a expansão do Evangelho, para missões, para os obreiros, aqueles que de fato foram levantados para o Senhor. E eu não falo isso por mim, mas depois de 35 anos servindo ao Senhor e vendo tantos irmãos que deveriam estar livres no ministério, eles estão passando aquele contexto como os levitas na época de Neemias 12, 13 e no tempo de Malaquias. Estão ali debaixo de uma tortura, às vezes até maligna, porque eles foram abandonados e nós abandonamos a casa do Senhor. Temos poucos irmãos servindo, porque faltam realmente mordomia na casa do Senhor. Olhem comigo um versículo rapidamente para a gente concluir essa parte. Provérbios capítulo 14. Apenas o versículo 4. Eu vou ler a Nova Versão Transformadora. Que nos diz assim: um estábulo sem boi permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. Ou em outras versões, não havendo boi, nós não temos sujeira no estábulo. Mas é pela ausência do boi que a colheita é fraca. Agora lembre-se que Paulo está reportando e aplicando que esses bois no Novo Testamento são os obreiros. Se a gente quiser uma igreja sem muitas responsabilidades, inclusive sem problemas, sem contribuição, sem consagração, sem nada, não tenham obreiros. Mas vocês serão pobres, miseráveis, e Deus enviará a unção do ministério para outros lugares onde as pessoas têm fome pela causa do Senhor e querem cooperar para que a obra de Deus prospere. Tem muitas igrejas pequenininhas, sempre é o mesmo povinho, tudo é pesado, irmãos. Tudo que vai fazer, eles têm mais fé na desgraça do que nos milagres de Deus. São como os 10 espias que só vê os gigantes na terra de Canaã e não como Caleb e Josué, que queriam fazer dos gigantes pães. O lugar onde não temos homens sérios com Deus, não temos muitos movimentos, não somos exortados,
Não temos muitos trabalhos? Somos como esse povo do tempo de Malaquias. Reunimos, congregamos, damos o restinho para o Senhor e está tudo certo. Não. Esse texto está dizendo, um estábulo sem bois permanece limpo, ou seja, a igreja está tranquila. Mas é pela força do boi que temos uma colheita farta. Quando ocorreram os grandes avivamentos na história da igreja, foram por meio de obreiros totalmente consagrados e por uma igreja que dobrava o seu joelho e orava. Orava intensamente e provia os recursos para a obra de Deus prosperar. Quando Atmani pregou sobre mordomia na China, muitos irmãos contribuíram. Houve um avivamento tremendo. A China chegou a ter mais de 2.000 obreiros. Mais de 100.000 pessoas foram levadas ao Senhor. Igrejas fortíssimas. Isso aconteceu no tempo de George Whitefield e também John Wesley. Profundos avivamentos na Inglaterra e em muitos lugares, mas tinham obreiros totalmente consagrados ao Senhor. O Spurgeon falou o seguinte: façam-me saber quando vocês pararem de orar por mim, falando para a igreja e para o seu povo, que no dia que vocês pararem de orar e se comprometer comigo, eu vou encerrar o meu ministério. Ele sabia que a obra de Deus prospera quando a igreja tem compromisso como mordoma. Os obreiros não são sem as igrejas não são sem os obreiros. Não havendo boi, está limpinho. Não tem movimento nenhum ali. Mas é pela força do boi que existe abundância de colheita e a obra de Deus poderá prosperar. Nós vamos terminar esse assunto aqui por hoje. É uma pena que nos falta tempo, porque o capítulo 3 e o 4 também vai falar do juízo de Deus que viria no tempo do fim. E como seria aqueles que foram fiéis ao Senhor, esse remanescente, e como aqueles que forem fiéis passariam por disciplina espiritual. Mas eu quero terminar com vocês lendo esses versículos do capítulo 3 e nós vamos orar. Versículo 13, capítulo 3, verso 13. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus, de que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Ele está falando para o seu povo, viu, irmãos? Soberbos são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Esse é o remanescente, dentro do remanescente, que ouviu a palavra do Senhor, se consagraram e Deus voltou-se para eles. Eles serão para mim a minha propriedade particular naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Que sejamos esses que venhamos compartilhar uns com os outros, obedecendo a palavra do Senhor. E no lugar de fugir das nossas responsabilidades, procurar nos proteger, devemos estar nas mãos do Senhor, para que Ele cuide de nós. Sejamos a sua propriedade peculiar. E mesmo que venha a tribulação, o Senhor está dizendo que vai guardar, Ele vai cuidar. Não devemos temer a tribulação, devemos temer o pecado e a reprovação. Aqueles que se consagram ao Senhor, eles experimentam um nível maior de poder e de graça. Quando Policarpo foi queimado na fogueira viva, ele estava cantando ao Senhor. O fogo que ardia no seu espírito era muito mais intenso do que o fogo que consumia a sua carne. O gozo no seu interior era maior do que a dor na sua carne. Um soldado teve que furar a sua costela para derramar o sangue e ele morrer, porque ele continuava adorando o Senhor.
Eu imagino que aqueles mártires, quando eram perfurados pelos chifres dos touros, eles lembravam dos cravos que perfuraram as mãos do seu Senhor. Eles não tinham medo da tribulação, eles não fugiram para se proteger. Ninguém pode se proteger. Será uma tolice você acreditar nisso. Não tente se cuidar, você não sabe se cuidar. Nós não sabemos cuidar de nada. A única coisa que nós precisamos é estar debaixo do cuidado do Senhor. Pedro vai dizer que somos guardados pelo poder de Deus. Nós precisamos ministrar fé ao povo de Deus. Encorajamento, que o Espírito Santo nos chama, como chamou esse remanescente. Voltem-se para mim, eu vou voltar para vocês, vocês não precisam ter medo, não precisam fugir. Ele está buscando um povo que ame, e ele quer habitar entre nós e prover os recursos e preparar-nos como noiva para a vinda do nosso Senhor. Ele não está dizendo para a gente ser inconsequente. Se perseguir você numa cidade, fuja para outra, mas se não há perseguição, por que você está fugindo? Você está interpretando errado a Escritura. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor mesmo no dia da tribulação. Hoje precisamos de homens e mulheres de Deus que consagrem totalmente a sua vida ao Senhor, para ser exemplo para os demais. Que sejamos esse remanescente, dentro do remanescente, para que o Senhor avive a sua obra nesse tempo e possamos encontrá-lo em sua vinda. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, muitas vezes temos cansado ao Senhor com as nossas palavras e dado o resto daquilo que podemos oferecer ao Senhor. Mas nós queremos nos arrepender dia após dia e ser um povo que ouça a sua voz e realmente possamos compreender o seu primeiro amor, que realmente o Senhor tem nos amado, e nós queremos restaurar esse primeiro amor com a tua graça e voltar ao primeiro amor e consagrar totalmente a nossa vida a ti. Perdoe-nos, Senhor, ó Deus, quando no nosso coração voltamos para a Babilônia ou para o Egito. Perdoa-nos quando cuidamos muito mais da nossa casa do que da casa de Deus. Perdoe-nos por sermos infiéis e não trazer as nossas ofertas e os dízimos integralmente, quando damos o nosso dinheiro, mas não damos nossa vida, nosso tempo, nosso serviço, nossa casa. Aviva a tua obra entre nós. Levante os obreiros, Senhor. Envie trabalhadores à tua seara. Sabemos que a tua seara é grande, são poucos trabalhadores. Mas nos perdoe porque temos cuidado mal dos obreiros. E muitos estão no campo trabalhando porque foram abandonados. Que teu Espírito continue falando entre nós. E que o Senhor também levante irmãos e irmãs que sejam prósperos financeiramente, mas que tenham o dom de repartir. Que tenham uma visão do reino por vir e não apenas desse mundo. Que queiram ser ricos com Deus para prover recurso para a tua obra prosperar. E que não hajam necessitados nem desprovidos entre nós. Que o Senhor abençoe a tua obra nesses dias. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus nos abençoe, irmãos.